Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou Kênia, médium integrante do Grupo Anjos de Luz. Esse é o grupo de estudos Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E antes de dar início ao nosso estudo, quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje eu me perdoo e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Fechem os olhos e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Dando início, então, ao nosso estudo de hoje, nós vamos ver o capítulo 3, o método, do livro dos Médiuns de Allan Kardec. O capítulo 3 do livro dos Médiuns nos instrui sobre o método de estudo e de entendimento da doutrina espírita. O espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve submeter-se a um estudo bastante sério. A crença nos espíritos constitui sem dúvida sua base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido que ele creia, né, em Deus. Não basta crer em Deus para fazer um teólogo, assim como também não basta dizer que é um espírito para ser espírita. De que maneira, então, convém ensinar para que a pessoa consiga, né, ter segurança e convicção do seu entendimento e do que ela pode fazer como espírita. Para convencer, é suficiente apresentar os fatos, mas a experiência mostra que nem sempre é o melhor, pois há pessoas que os fatos mais evidentes não convencem de maneira alguma. A que se deve então isso? No Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar, não constituindo seu ponto de partida. E é esse precisamente o erro em que se cai e que acarreta o fracasso com certas pessoas na hora de passar esse conhecimento, né? Sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é então a existência da alma. Como pode um materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor se não admite seu próprio espírito? Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis, e ele contestará todas elas, porque não admite o princípio, né, que é a crença no espírito. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, aconselha, né, Kardec, partir, pois, da matéria e tratai de lhe demonstrar, antes de tudo, que há nele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais. Numa palavra, antes de torná-lo espírita, procurai fazê-lo espiritualista, ou seja, acreditar que existe o espírito. Antes, pois, de tentar convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém assegurar-se da sua opinião sobre a alma, ou seja, se ele crê na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo,
na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, será tempo perdido falar-lhe dos espíritos. Há duas classes, de materialistas. Na primeira estão os que são por sistema. Para eles não há dúvida, mas a negação absoluta, segundo a sua maneira de raciocinar. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto vivo, mas que se desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Os materialistas radicais negam toda potência e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa, compreende os que o são por indiferença. Podemos dizer por falta de coisa melhor. O que mais desejam é crer, pois a incerteza os atormenta. Sentem uma vaga aspiração do futuro, mas esse futuro não lhes foi apresentado de maneira que sua razão não pode aceitar, nascendo daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Tão logo lhes seja dito alguma coisa de racional, eles a aceitarão. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos no nome, não são menos refratários ao espiritismo. São os incrédulos de má vontade. Esses não querem crer, porque isso lhes perturbaria o gozo dos prazeres materiais. A quarta categoria é a dos incrédulos interesseiros ou de má fé. Estes sabem muito bem o que há de certo no Espiritismo, mas o condenam ostensivamente por motivos de interesse pessoal. Nada temos a dizer deles nem a fazer com eles. Se o materialista radical se engana, tem ao menos a desculpa da boa-fé. Podemos corrigi-lo, provando-lhe o erro. Nesse último, há uma determinação contra a qual se esgotam todos os argumentos. Ou seja, ele não quer aceitar, né? Porque convém a ele, por motivos pessoais, não aceitar. Além dessas categorias de opositores, há uma infinidade de variações. Os incrédulos, por covardia, que terão coragem quando verificarem que os outros não foram prejudicados. Os incrédulos, por escrúpulo religioso, que um ensino esclarecido fará ver que o Espiritismo se apoia nos próprios fundamentos da religião e respeita todas as crenças. Os incrédulos, por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Há também os incrédulos por decepção. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, por terem sofrido desilusões. Assim, desencorajados, abandonaram tudo e tudo rejeitaram. São como aquele que negasse a boa-fé por ter sido enganado. São ainda as consequências de um estudo incompleto do Espiritismo e da falta de experiência. Muitos, aliás, só veem o Espiritismo como uma nova forma de adivinhação e pensam que os espíritos existem para ler a boa sorte. Ora, os espíritos levianos e brincalhões não perdem a oportunidade de se divertirem à sua custa. É assim que anunciaram casamentos para moças, honrarias, heranças e tesouros ocultos para os ambiciosos, e assim por diante. Não se concretizando essas promessas, se decepcionam. Ou seja,
Esses aqui, esses incrédulos por decepção, acham que podem conseguir coisa com os espíritos, né? Pedindo que eles ajudem a vencer determinadas coisas na vida, conseguir coisas, e aí não conseguindo, eles passam então a não acreditar mais, né? A classe mais numerosa de todas é a dos vacilantes. São geralmente espiritualistas por princípio. Na sua maioria, têm uma vaga intuição das ideias espíritas e desejam alguma coisa que não podem definir. O espiritismo aparece-lhes como um raio de luz. É a claridade que afugenta as névoas. Por isso o acolhem com sofreguidão, pois ele os liberta das angústias da incerteza, né? Então, os vacilantes, eles se convencem, né? Porque eles encontram, né, nas explicações espíritas a luz e a segurança, né, que eles procuram. Então, esses são convencíveis, vamos dizer assim, na visão aqui do Allan Kardec. Entre os crentes, há os espíritas sem o saber. São uma variedade ou uma subdivisão da classe dos vacilantes. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, têm o sentimento inato dos seus grandes princípios. E esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos ou de seus discursos, de tal maneira que, ouvindo-os, acredita-se que sejam verdadeiros iniciados. Encontram-se numerosos desses exemplos entre os escritores sacros e profanos, entre os poetas, os oradores, os moralistas, os filósofos antigos e modernos. Entre os que se convenceram estudando diretamente os assuntos espíritas, podemos distinguir os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações, que são os espíritas experimentadores. Os que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem a praticarem. São os espíritas imperfeitos. Os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção nos afasta de todo mau pensamento. A caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Há, por fim, os espíritas exaltados. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade a uns não impressiona a outros. Se um se convence por meio de certas manifestações materiais, outro por comunicações inteligentes, a maioria é pelo raciocínio.
Entretanto, uma explicação antecipada tem o efeito de destruir as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fato. Compreende-se antes de ver, pois, desde que aceitamos a possibilidade, 3/4 da convicção foram realizados. Então, aqui ele fala da importância da leitura, do conhecimento, antes de qualquer manifestação, de assistir a alguma manifestação material espírita, né? Que se a pessoa tem a teoria, quando ela vê a prática, ela se convence mais esclarecidamente. É isso que ele está dizendo aqui, né? Há muita gente que só deseja receber a luz para estarmos perdendo tempo com os que a repelem. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo destes, multiplicando-se, convencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. Ao verdadeiro espírita, nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão e nela encontrará a verdadeira satisfação. O Espiritismo impregna a atmosfera, expande-se pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aqueles que o professam. Quando os seus adversários sistemáticos ouvirem ressoando ao seu redor, entre os seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se encontram e serão forçados a calar ou a se renderem. Para o ensino adequado do Espiritismo, basta começar pela teoria. Nela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem ser encontrados, né? Dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizerem vê-los, nada terão que possa surpreender-nos. E há ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. Os que desejam conhecer completamente uma ciência devem ler necessariamente tudo o que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, não se limitando a um único autor. Ler os prós e os contras, as críticas e as apologias, iniciarem-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Então, ele fala aqui da importância da leitura, né, do espiritismo, no caso aqui, qualquer ciência, mas aqui explicitamente o espiritismo, a importância de você ler e comparar, né, o que vai sendo colocado para que o seu aprendizado seja mais completo e verdadeiro. Então, essa é a conclusão que se chega aqui com esse capítulo, né? A importância da teoria, da leitura para o entendimento do que acontece realmente no mundo dos espíritos e das manifestações que acontecem no nosso meio em relação ao espiritismo, né? E que se convence o outro acerca do que é o espiritismo, do que ele pode trazer de bom, com o próprio exemplo e com o próprio conhecimento, né? Se convence em os vários tipos, né, de pessoas, de pensamentos
e de posturas em relação ao conhecimento espírita, e algumas pessoas irão se convencer, outras não, mas o mais importante é que quem quer estudar e quem quer praticar, né, a doutrina espírita se prepare com estudo, né, que estude profundamente para que tenha conhecimento de causa quando for falar com alguém a respeito, ou convencer, até convencer alguém, né, a que a doutrina espírita seja um bom caminho, né? É isso que ele está dizendo aqui. É isso, né? A mensagem de hoje, desse estudo, e encerrando, né? Quero agradecer a Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e a todos vocês. Agradeço imensamente a atenção, né? Agradeço também ao grupo, como um todo, ao Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Tenham todos uma excelente noite. Obrigada.